Algo acabou de sair sobre o histórico de punições de Lewis Hamilton em 2026, que mudou completamente a forma como as pessoas estão olhando para esta temporada inteira. Quem vinha acompanhando a história já sabia que a situação era ruim, mas o que veio à tona agora é muito pior do que qualquer um esperava. Porque não se trata mais apenas de azar. Trata-se de evidências falhas, linhas de medição imprecisas e um chefe de equipe da Ferrari que finalmente parou de ficar quieto. E ao final desta história, o espectador vai entender exatamente por quê. Fred Vasseur pareceu genuinamente abalado diante da imprensa. As próprias palavras de Lewis Hamilton começaram a soar menos como frustração e mais como um alerta. E algumas vozes no paddock já dizem que esta disputa de título pode estar, em suas próprias palavras, acabada. Para entender o tamanho desta bomba, é preciso voltar ao início da saga de punições. Tudo começou em Silverstone, a corrida de casa de Hamilton, aquela que todo piloto sonha em vencer diante da própria torcida. Em vez de celebração, Hamilton saiu com duas marcas separadas no nome. A primeira foi uma punição por largada falsa. Os comissários aplicaram 5 segundos de tempo por ele ter se movido no grid antes das luzes se apagarem. Mas os próprios dados de sensor da Ferrari não mostraram absolutamente nada. Nenhum movimento detectado. Foi só quando os comissários voltaram às imagens de bordo que identificaram alguma coisa. Uma minúscula rotação do pneu. Um movimento tão pequeno que media apenas 42 milímetros. Menos que a largura de uma mão. Quando perguntaram diretamente a Fred Vasseur se aquilo tinha sido erro do piloto, ele não se conteve. Disse à imprensa que a decisão estava um pouco dura e rejeitou a ideia de forma clara. Depois foi além e explicou por que aquela escolha o incomodava tanto. Os sensores diziam que o carro não se moveu no grid. Ainda que fosse possível ver um pontinho minúsculo se deslocando no pneu pela câmera, ele considerava a decisão dura demais quando os sensores não detectavam o movimento. Mas o que tornou aquilo muito maior do que uma única punição foi o fato de que no mesmo dia, na mesma corrida, Hamilton foi atingido de novo. Desta vez, por supostamente não ter reduzido a velocidade diante de uma bandeira amarela na curva 9, depois que Nico Hülkenberg parou na pista. A história fica ainda mais confusa, porque o aviso de bandeira amarela, que deveria ter aparecido no display do volante de Hamilton, não surgiu quando ele entrou na zona. Só apareceu depois. Mesmo assim, os comissários decidiram que, uma vez que o aviso surgiu, ele não tinha reduzido o suficiente. Em um único fim de semana de casa, Hamilton acumulou 2 punições. Uma baseada em uma rotação de 42 milímetros, que os sensores da própria equipe não conseguiram detectar. E outra baseada em uma luz de aviso, que chegou atrasada no próprio painel. Vasseur, refletindo sobre o peso mental que aquilo estava gerando no piloto e na equipe, usou uma frase que se tornou uma das mais repetidas da temporada. Disse que esse tipo de pressão se constrói pedra pequena atrás de pedra pequena. Cada punição individual pode parecer pequena sozinha, mas empilhadas, elas começam a pesar em tudo: a confiança do piloto, a estratégia da equipe e a trajetória inteira de um campeonato. Quem pensou que aquilo seria o fim, se enganou. A história continuou corrida após corrida. Primeiro em Spa, e depois novamente no Grande Prêmio da Hungria, onde Hamilton foi punido por excesso de velocidade no pit lane, registrado em apenas 0,1 km/h acima do limite. Foi aí que Vasseur finalmente perdeu a paciência, e deu publicamente o que ficou conhecido como o comentário da mesma sexta, explicando o contexto completo do que realmente aconteceu. Ele revelou que o limite era 80 km/h, que os dados da própria FIA concordavam que Hamilton estava a 80,5, e que a telemetria da Ferrari mostrava 80,6. Ou seja, o excesso real era um número tão microscópico que quase impossível de compreender como infração punível. Vasseur, explicando o estado de espírito da equipe naquele momento, disse de forma direta que quando o fim de semana está indo na direção errada, 0,1 km/h vira um delta grande, e eles aceitaram a punição. Na superfície, a frase soa como aceitação. Por baixo, carrega uma mensagem clara. A equipe sente que está sendo punida por margens tão pequenas que não deveriam existir no automobilismo de alto nível. E aqui chega a bomba que muda tudo. Depois emergiu quase em silêncio e enterrado em relatórios técnicos que a maioria dos fãs nunca chegou a ver, que o próprio sistema de medição da Fórmula 1, em Mônaco, no início da temporada, tinha um defeito. As barreiras de entrada do pit tinham sido fisicamente modificadas, encurtando a linha de medição em 77 centímetros. Isso significa que o ponto exato onde a velocidade estava sendo calculada não era o lugar onde deveria ser. E se você desloca uma linha de medição sem recalibrar o sistema inteiro de tempo ao redor dela, não obtém leituras de velocidade precisas. Obtém números que podem tecnicamente estar acima de um limite que na realidade nunca foi realmente ultrapassado da forma como os sensores afirmam. Quando esse detalhe começou a circular de verdade entre jornalistas e analistas técnicos, a narrativa inteira em torno do histórico de punições de Hamilton em 2026 virou de cabeça para baixo. De repente, não era mais apenas a história de um piloto com azar. Era a história de se os próprios sistemas que policiam as corridas da Fórmula 1 são consistentemente precisos o bastante para distribuir punições que podem decidir um campeonato mundial. Foi nesse momento que Fred Vasseur parou de ser diplomático. Até então, cada declaração dele carregava um tom de aceitação frustrada. Depois da punição de largada, ele disse que era preciso aceitar, quase resignado à ideia de que os comissários não se explicam,
e a Ferrari simplesmente precisa seguir em frente. Mas quando a discrepância da linha de medição se tornou de conhecimento público, o tom dele mudou completamente. Fontes do paddock o descreveram como visivelmente abalado quando confrontado com o quadro completo. Até aquele ponto, ele vinha defendendo decisões individuais, uma a uma, corrida por corrida. Mas ver todas elas alinhadas juntas, 6 incidentes separados, sob análise da FIA, ao longo de uma única temporada, conectados por um fio de inconsistências de medição e decisões marginais, foi algo que nem ele tinha processado por completo, até ter tudo colocado na frente de uma só vez. A própria reação de Hamilton ao longo desta saga contou sua própria história. Quem escuta com atenção o que ele realmente disse pelo rádio da equipe durante o Grande Prêmio da Hungria, percebe que não era apenas frustração, era algo mais próximo de incredulidade. Ele disse ao engenheiro que estavam distribuindo punições à vontade, e depois reforçou após a corrida com uma declaração ainda mais direta. Toda a oportunidade que ele dava àqueles comissários, toda vez eles davam uma punição. Quando se coloca essa frase, ao lado da revelação técnica sobre a linha de medição imprecisa, ela deixa de soar como um piloto inventando desculpas e começa a soar como um piloto que pode ter estado certo o tempo todo. É exatamente por isso que o peso desta história é tão grande. A FIA soltar uma decisão bomba não é exagero, quando se considera o que realmente está em jogo. Se mesmo uma dessas 6 punições se revelar baseada em dados de medição falhos, isso muda resultados de corrida. Isso muda pontos de campeonato. E em uma disputa de título, em que Hamilton agora está 50 pontos atrás de Kimi Antonelli, depois da Hungria, cada ponto importa mais do que em quase qualquer outra temporada recente. 50 pontos parecem enormes, mas tire 2 ou 3 dessas punições, recalcule as posições que Hamilton teria ocupado sem elas, e aquela diferença, de repente, parece bem diferente. Talvez não fechada por completo, mas não mais a parede intransponível que atualmente parece ser. E é aqui que o paddock se divide em 2 campos bem distintos. De um lado estão as pessoas que acreditam que isso é simplesmente a realidade das regulamentações ultra precisas da Fórmula 1. As margens sempre foram apertadas, e se o limite é 80 km por hora, então 80,1 tecnicamente está acima, independentemente de o quanto isso pareça pequeno. Regras são regras, e a Ferrari e Hamilton precisam simplesmente ser mais precisos em vez de reclamar dos sistemas de medição depois do fato. Do outro lado, existe um número crescente de vozes, incluindo membros respeitados da imprensa e ex-pilotos, que estão fazendo uma pergunta bem mais desconfortável. Se o equipamento que mede essas infrações já foi comprovadamente errado uma vez em Mônaco, com aquele deslocamento de 77 centímetros na linha de tempo, quão confiante alguém pode realmente estar de que todas as outras punições desta temporada foram calculadas corretamente? E só essa pergunta já é suficiente para tornar este um dos enredos fora de pista mais significativos de todo o campeonato de 2026. Vai ser, quando pressionado mais, sobre se a Ferrari construiu alguma parte da estratégia da temporada, especificamente em torno de gerenciar Hamilton e essas punições, ainda não deu uma resposta definitiva. Mas o tom de toda a equipe mudou. O que antes era aceitação resignada, virou questionamento aberto. E enquanto a Fórmula 1 entra na pausa de verão, a discussão não para. Os pontos estão na mesa. As medições estão sob escrutínio. E a pergunta que paira sobre o paddock é simples e pesada. Quantos pontos de um campeonato podem ser decididos por um sistema que já errou uma vez e ainda não explicou completamente se errou de novo?